Olá, as pessoas estão entrando. Live, caros amigos. Live, caros amigos. Vivo, caros amigos. Vivos, caros amigos. Vida, caros amigos. Vocês sabem que eu relutei por algum tempo em fazer lives, né? Eu estava só aceitando os pedidos de pessoas, aceitando só os convites das pessoas para falar na live delas, né? E eu não tinha pensado em fazer lives eu mesmo. Por várias razões. A primeira delas é que tem muita live sendo feita e as pessoas não sabem, muita gente não sabe, mas essa produção de dados, essa datificação que está acontecendo, sobretudo agora na quarentena, ele tem um impacto no meio ambiente, porque para transmitir esses dados, para gerar esses dados, transmitir esses dados, há toda uma infraestrutura, um hardware que demanda energia. Fora o fato de que os aparelhos de celulares, os computadores, é feito por minérios extraídos da terra, né? E em alguns casos extraídos submetendo pessoas a condições de trabalho escravo. Então, por tudo isso, eu tinha pensado em não fazer lives, mas a minha participação em outras lives as pessoas gostaram tanto que elas me pediram para fazer uma live, eu mesmo, muita gente me pediu. E aqui eu estou fazendo essa live, chama-se Live Caros Amigos, e a característica dela vai ser falar com os meus amigos das áreas em que eu atuo, a política, na área da cultura, né, das artes aí, que me interessa muito, na produção acadêmica, né, literatura e produção acadêmica. E hoje é um dia especial, porque eu marquei essa live com a estreia dessa live Caros Amigos, com Rita Benedito, e quando eu marquei para hoje, o dia de hoje, e eu marquei muito mais em função dela, né, a data de hoje, porque ela é filha de Ansan, gosta das quartas-feiras, eu marquei sem saber que receberia uma ótima notícia, que hoje seria um dia para a gente comemorar. E, inclusive eu até peguei um vinho aqui, ó, para a gente comemorar. Hoje o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, deu um golpe certeiro na espinha dorsal do fascismo à brasileira. E o fascismo à brasileira é o bolsonarismo. Ele deu um golpe certeiro e atacou o bolsonarismo na sua coluna vertebral, que é a cadeia produtora de fake news. Todo o ecossistema que ficou conhecido como Gabinete do Ódio, que produz as fake news. Então eu estou tão feliz hoje, né? Quer dizer, ver os membros dessa organização criminosa, dessa associação criminosa, especializada no assassinato de reputações, especializada em espalhar mentiras sobre instituições, especializada inclusive em comprometer a saúde pública, se a gente considerar, por exemplo, todo o estrago que as fake news sobre a Covid-19 têm produzido. Ver essa quadrilha ser desfeita hoje me deixou muito feliz. Então acabou que os orixás, os deuses, os santos, todas as forças boas do universo acabaram convergindo para que essa live acontecesse hoje. Bom, a minha convidada, a pessoa que eu convidei para estrear essa live comigo, live, caros amigos, é minha amiga irmã, uma pessoa que eu amo do fundo do coração. Assim, eu tenho duas irmãs que eu amo, irmãs de verdade, irmãs de sangue, que eu amo muito e que me dou muito bem com elas. E eu tenho outras tantas irmãs que são amigas minhas, né, que eu fiz ao longo da vida. A Rita é uma dessas grandes amigas e irmãs. Eu conheci a Rita no Rio de Janeiro. A Rita Benedito, hoje ela se chama Rita Benedito. Durante um tempo da carreira dela, ela se chamou Rita Ribeiro. Ela fez, inclusive, 4 discos com o nome de Rita Ribeiro, mas ela mudou o nome para Rita Benedito. E toda a carreira dela depois é com esse nome dela. Rita Benedito é uma das maiores e melhores cantoras do Brasil. O Brasil é um país de tradição de grandes cantoras, de grandes intérpretes. E a Rita é uma dessas grandes intérpretes. Como disse a Tereza Cristina, ela canta com uma facilidade, canta como quem está falando, né? E não bastasse esse talento para cantar, essa voz singular, a Rita também é uma grande compositora. E vou ver se ela já entrou aqui na nossa live para chamá-la, para ela vir para cá. Vamos ver se a Rita já entrou.
Rita, por favor, se você entrou, me avise que eu quero te convidar para a gente começar a falar aqui. Vamos ver. Bom, enquanto isso, vou esperar a Rita chamar para ver para chamá-la aqui. A Rita não entrou ainda. Como ela não entrou ainda, a gente segue aqui conversando nós. Bom, como eu ia dizendo para vocês, antes da Rita entrar, da gente começar a conversar com ela, eu estava dizendo para vocês que eu estava olhando antes de entrar aqui a quantidade de lives que vem sendo produzida, né? Nessa hora, a Rita acabou de entrar. Espera aí, vamos ver. Vamos, Rita. Agora sim. Vamos aguardar a Rita entrar, gente. Axé, Jean! Eita, coisa boa! Amiga, tá linda. Bom, Tá tu tá linda. lindo, hein? Tu também. Mande brasa. Vai de brasa, vamos começar logo assim com isso aqui, ó. Meu caro amigo, me perdoe, por favor, se eu não lhe faço uma visita. Mas como agora apareceu um portador, mando notícias nessa fita. Aqui na terra tô jogando futebol. Tem muito samba, muito choro e rock and roll. Um dia chove, no outros dias bate o sol. Mas o que eu quero é lhe dizer que a coisa aqui tá preta, sem racismo, hein? Muita mutreta para levar a situação que a gente vai levando de teimoso e de pirraça e a gente vai tomando que também sem a cachaça ninguém segura esse rojão. Meu caro amigo, eu não pretendo provocar nem atiçar suas saudades, mas acontece que eu não posso me furtar a lhe contar as novidades. Aqui na terra estão jogando futebol, tem muito samba, muito choro e rock and roll. Um dia chove, em outros dias bate o sol. Mas o que eu quero é lhe dizer que a coisa aqui tá punk. É pirueta para cavar o ganha-pão, que a gente vai cavando só de birra, só de sarro, e a gente vai fumando que também sem um cigarro, ninguém segura esse rojão. Meu caro amigo, eu quis até telefonar, mas a tarifa não tem graça. Eu ando aflita para fazer você ficar apa de tudo que se passa. Aqui na terra tô jogando futebol, tem muito samba, muito choro e rock and roll. Um dia chove, em outros dias faz sol. Mas o que eu quero é lhe dizer que a coisa aqui tá preta. Muita careta para engolir a transação, que a gente está engolindo cada sapo no caminho e a gente vai se amando que também sem um carinho ninguém segura esse rojão. Meu caro amigo, eu bem queria lhe escrever, mas o correio andou arisco. Se me permite, vou tentar lhe remeter notícias frescas nesse disco, nessa live. Aqui na terra estão jogando futebol, tem muito samba, muito choro e rock and roll. Uns dias chove, em outros dias bate o sol. Mas o que eu quero é lhe dizer que a coisa aqui tá punk. A Maria tá mandando um beijo para os seus, um beijo na família, na Cecília e nas crianças. O Francis aproveita para também mandar lembranças a todo o pessoal. Axé. Oh, minha diva! Axé, que coisa boa! Que maravilha você escolher essa música por várias razões. Essa é uma música sobre duas pessoas separadas pelo exílio, né? Francis Raime e Chico Buarque. Buarque. Essa música fala de uma tecnologia que já praticamente desapareceu, que é a carta, né? A carta e o disco. Exatamente. São tecnologias que desapareceram. E essa música traz essa frase que você mudou, a coisa aqui tá preta, né? E você ainda acrescentou um sem racismo. Muito interessante, porque é isso, é problematizar algumas expressões que
que hoje são criticadas, mas eu imagino que o Francis e o Chico queriam dizer que a situação do Brasil não está das melhores e não está mesmo. Estava no passado, da ditadura militar, e não está hoje. Embora hoje... Impressionante como a música atual, né? Como é que ela Impressionante. permanece tão atuante no contexto de tudo que a gente vive, né? E como é que essa situação também se refere a você nesse momento, né? Você tendo que se autoexilar, ficar longe de tudo que você gosta. Por exemplo, o que a gente está fazendo hoje aqui, ainda bem que existe essa possibilidade da internet, né? O Buiê Patacuri, que pode manter a gente próximo, mas o que a gente fazia uma hora dessa? Uma hora dessa eu estava aqui na minha casa e junto comigo, e a gente se lembrando de músicas e tomando uns drinks. Sim. E rindo, e se divertindo, como a gente sempre gostou de fazer. Então, e a gente pensa que as coisas, como é que se deslumbrando um país melhor, um momento melhor para todos nós, que é isso que eu penso e que você pensa. E, de repente, a gente está aqui vivenciando situações que a gente achou que já era passado e que não caberia, como não cabe no contexto, mas que, infelizmente, a gente está nesse perrengue, né, não? E essa música é muito isso. Essa música é isso, você escolheu bem. Você sabe que uma das coisas que eu mais sinto falta mesmo, assim, que o exílio me tirou, foi a possibilidade de estar com os meus amigos, né? De estar com a minha família e com os meus amigos, como eu sempre estive com você, como você descreveu agora, juntos, criando, pensando, criando perspectivas para o nosso país, né? Você na sua área, eu na minha, mas sempre dialogando. Mas a gente também, ao mesmo tempo, a gente é muito sobrevivente, porque a gente está inventando uma maneira de refazer isso nesse período, né? Driblando não só o exílio, mas driblando também o exílio que a Covid produz, porque a Covid produziu também um exílio para vocês, por exemplo. Tiraram todos nós do espaço público. Eu digo não só para mim, que eu estou exilado, né? Exilado por razões políticas, mas a Covid acabou exilando todo mundo por razões sanitárias, né? Está todo mundo exilado dentro da sua própria casa. E nesse exílio nós temos que encontrar uma maneira de driblar, né? Fumando, bebendo e amando. Criando, porque se está tudo difícil, exatamente. A gente tem que criar. Na verdade, eu acho assim que... Eu sempre chamo essa peste, eu nem falo do nome, eu tenho uma coisa com a palavra que eu acho que é muito forte, repetir palavras, dizer nomes de fulanos, de demônios, para mim, elas reverberam e criam forças que eu, por minha parte, não contribuo como eu penso a palavra, como mantra, né? De se fortalecer. Então, eu não chamo o nome de fulano, eu não digo o nome da doença, eu tento buscar um outro caminho de vibração, né? Mas o que eu acho também é que essa peste, que também não é um grande nome, mas é assim, ela é quase que um chamado também para a situação geral da humanidade. O que a gente tem feito, o que a gente tem escolhido, o que a gente tem realmente projetado para nós mesmos como seres humanos, o que a gente tem feito pelo nosso planeta. A gente não pode pensar só no umbigo, né? O mundo é pequeno pra caramba, é uma coisa assim, é a nossa história, né? O que a gente tem feito? Eu vi que assim, pô, a gente está reclamando que está dentro de casa, isolado, mas na verdade a gente estava na rua, mergulhado na tecnologia. Eu já andava na rua e dizia, meu Deus, ninguém se olha, ninguém se vê, as pessoas estão esbarrando uma nas outras, elas não têm mais um olhar sobre as coisas, sobre os outros, está todo mundo enterrado no seu próprio umbigo, seu mundo. E eu acho que a gente foi gerando essa energia de confusão, de desequilíbrio mesmo, porque nós, gente, somos energias. Eu insisto em dizer isso aí é fácil, é comprovado, a gente é pura energia. E se a gente não cuida da energia, se a gente não busca a vibração melhor da energia, a gente tende ao caos, né? E apesar de achar que um caos também é sempre criativo e possível de mudanças, né? De adaptações, que eu acho que é o que a gente está fazendo agora. Está você aí exilado do seu país, que é uma situação que eu só posso imaginar, porque imagina você querer ver sua família, imagina você querer andar no seu lugar, o cheiro, as cores, as coisas todas que você tem na sua memória, né, física, mental, espiritual, de tudo que você construiu, você não está podendo vivenciar. E, ao mesmo tempo, a gente aqui
preso dentro de casa, tentando colaborar com o caos, que a gente percebeu que o mundo inteiro se deu conta das estruturas de saúde que não existe em lugar nenhum. As pessoas estão preocupadas em criar armas, né, e se estruturar em armamentos para quanto mais terem poder sobre as outras, melhor. E a gente se deparou numa situação de e agora? Né? E escancarou toda uma situação de vulnerabilidade do povo que já é sofrido por natureza aqui no Brasil, mais ainda você pode falar 1000 vezes melhor do que eu sobre isso, porque você vive muito esse universo, você está dentro dessa história, né? Mas nós brasileiros estamos também porque vivenciamos, né? Em todos os sentidos, essa carência geral de tudo, da saúde, da educação, do respeito, da memória. Então, é muito complexo, para não dizer uma palavra pior. Ô, Rita, minha amiga, você falou uma coisa interessante, né? Você vislumbrou a possibilidade de, diante desse horror que a gente está vivendo, em todos os níveis, no nível coletivo, individual, né? Os terrores, o medo da morte, a perda de entes queridos, acompanhar cada dia o número de mortes aumentando. Você propõe que no meio desse horror trazido por essa doença, a gente consiga vislumbrar o que nas nossas vidas estava errado. Não só do ponto de vista individual, mas também do ponto de vista coletivo. Você não é a primeira pessoa a dizer isso, a apontar para isso, né? Que esse mal horroroso pode ser uma oportunidade da gente se refazer. Você não é a primeira pessoa a dizer isso, e Lula foi uma das pessoas que disse isso. Só que uma coisa interessante, quando Lula disse isso, ele não escolheu as melhores palavras para dizer isso, mas era óbvio que ele estava dizendo isso. Quando Lula disse isso, lamentavelmente, a imprensa brasileira, a imprensa comercial, tentou utilizar isso para equiparar Lula a Bolsonaro. Olha que desonestidade intelectual. E hoje, que desonestidade intelectual dessa parte da imprensa. E hoje, antes de você entrar, eu estava falando isso com as pessoas que estavam entrando na live. Hoje, o bolsonarismo, a espinha dorsal do bolsonarismo, que é a produção de fake news, produção e disseminação de fake news, essa outra epidemia, foi duramente, né, atacada por uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF, né? Isso, eu passei o dia inteiro hoje dedicado a isso, porque a acompanhar essa cobertura, porque eu estou aqui na Universidade de Harvard fazendo uma pesquisa sobre fake news, né? O tema do meu doutorado são as fake news. Então, eu passei o dia hoje concentrado em acompanhar a cobertura, certo? E aí eu te pergunto, Rita, na sua carreira como uma cantora, você é uma cantora popular. Talvez muita gente aqui nos comentários está falando, ela é a Rita Ribeiro. Ela é a Rita Ribeiro e ela é a Rita Ribeiro. Porque o sobrenome da Rita é Ribeiro, ela tem no sobrenome dela Ribeiro. Foi assim que ela foi batizada e ela batizou os discos dela. Mas ela também é Rita Ribeiro Benedito. Então ela é Rita Benedito e depois ela adotou esse nome e esse é o nome dela. Então eu te pergunto, Rita, na sua carreira, assim... Você foi vítima de fake news? Você já foi vítima de alguma fake news? Como é que você lida com esse tema? Cara, essa questão de fake news virou assim, uma febre contagiosa mesmo, assim, um negócio muito, muito ruim, muito pesado, de uma forma geral, assim, porque as pessoas assim, elas não estão tendo mais condição de discernimento de nada, elas não estão parando para refletir. A interpretação de texto virou uma coisa assim que não inexiste. Eu fico, às vezes, assustadíssima com isso, porque as pessoas não fazem uma análise, elas não param, elas não têm a reflexão. É preciso ter reflexão sobre aquilo que você está lendo para você não ter uma atitude intempestiva, né, de já tomar um partido ou uma colocação sobre as coisas. Então, a gente está vivendo realmente uma confusão mental muito grande por falta de equilíbrio energético. Volto de novo a dizer, a gente precisa de um equilíbrio energético. Para isso, a gente precisa aprender a respirar. Quando você respira, você para pensar, você para refletir sobre o que está sendo dito, o que está sendo feito. Então, assim, eu fico muito triste de ver que nós chegamos à situação que nós chegamos no nível político por conta de mentiras absurdas, assim, e que as pessoas insistem em acreditar. E não adianta você dizer a elas que não, porque elas botaram na cabeça dela que aquilo e aquilo se torna uma verdade. E quando se torna uma verdade, é muito mais difícil de você quebrar esse elo. Eu não me lembro de ter vivenciado
nenhuma mentira no meu trabalho. Assim, eu não me pego muito com isso, assim. Posso até ter passado por isso em algum momento da minha vida, mas eu não estou lembrando de nada disso agora. Porque eu fico insistindo com as pessoas quando elas vêm tentar me agredir por alguma atitude que eu tenha tomado, alguma pessoa com quem eu me posicionei, ou alguém que eu admiro demais e que vai contra a posição delas. Eu digo, gente, pelo amor de Deus, olha só. Livre-arbítrio. Vocês já ouviram falar nisso? Vocês estão assim, inclusive, pelo livre-arbítrio de vocês. A escolha que vocês fazem, a consciência que vocês têm das coisas. Então, assim, respeite o espaço do outro. A liberdade consiste no respeito ao espaço de um e de outro. O que você pensa, o que você sente. Pare para refletir. Mais que tudo, pare para estudar, para conhecer, para se inteirar da sua própria história. Eu sempre digo que o Brasil sofre o que sofre, porque tem problema seríssimo de baixa autoestima, não tem consciência do que é formado, o Brasil se nega pela mistura que ele é. O Brasil é definitivamente uma grande mistura, e eu falo isso constantemente nos meus shows, que é a hora que eu tenho de realmente me comunicar de uma forma mais ampla, né, pela quantidade de pessoas, e também sempre que eu estou com possibilidades de falar, eu sempre digo isso, é preciso que a gente tenha essa consciência do que nós somos. Nós somos um país jovem, 500 e poucos anos é muito pouco diante de uma história, a gente está se estruturando, nós viemos de uma história de dor. Olha só, a gente é colonizado, uma colonização pesada, praticamente dizimou nossas nações indígenas, e hoje voltamos a essa situação absurda de querer mesmo massacrar com o nosso povo ancestral. Viemos com a herança da África, e nós temos que agradecer por tanta riqueza recebida, mas, no entanto, eles vieram para cá numa condição de dor, de escravidão, entendeu? Então, assim, mas as pessoas não têm consciência disso, elas preferem colocar por debaixo do tapete coisas que parecem estranhas a elas, que elas não sabem disso, assim. E aí fica uma elitezinha dominante não é de agora, não é do século, não é de agora, não, é do começo de tudo, da descoberta, que vem problemas e problemas desse povo que quer dominar sempre, assim, quanto mais ignorante, quanto mais sem conhecimento, quanto mais sem educação, quanto mais sem estrutura, menos capacidade de reação. E a gente precisa reagir. Então, eu acho que essas fake news foram a jogada do momento, tipo assim, uau, é por aqui, galera, ó, como ninguém está lendo, como ninguém está estudando, como ninguém está se informando, fica ali vendo aquelas bandas de coisa vindo para cá, porque essa energia aqui eletromagnética, ela é muito assustadora. Ela tanto pode te ajudar, como ela pode ferrar com você de uma vez por toda. Por isso é preciso discernimento. Então, eu acho assim, que eles encontraram um jeito de chegar onde chegaram, mas nós vamos arranjar um jeito de tirar onde eles estão. Sim, a gente está arranjando vários jeitos, né? As fake news, elas têm um aspecto que é o seguinte: as fake news, elas vão ao encontro, não de encontro, elas vão ao encontro de uma crença que a pessoa já tem, de um preconceito que a pessoa já tem. Então, a pessoa tende a acreditar nas fake news, porque as fake news reforçam um preconceito que ela tem, reforça uma crença, uma falsa certeza. Por isso, afirma, né? Reafirma, por isso elas fazem tanto sucesso. Por exemplo, se alguém desmente uma fake news, assim, olha, você está espalhando isso aqui é uma mentira. A pessoa pode dizer, eu vi isso numa charge. Muito interessante, era um cara na frente do computador e a filha dizia para ele, era um senhor, a filha dizia assim, mas pai, isso é uma fake news. Aí ele dizia, mas como é uma fake news se é o que eu acredito? Se é nisso que eu acredito, né? Quer dizer, então, as fake news, elas vão ao encontro de um preconceito que já está ali. Ela atua nesse terreno. Mas ouvindo você falar aí, e antes, quando você falou do exílio, sobre o que o exílio me tirou, eu me lembrei de uma viagem que a gente fez para o Maranhão, eu e você, e a gente foi num rio. No Rio Una, exatamente. E quando eu saí do Rio Una, eu estava com o cabelo molhado, cacheado, e você cantarolou para mim, num completamente outro contexto, você cantarolou por causa dos cabelos encaracolados, molhados, debaixo dos caracóis dos seus cabelos. Eu queria que você cantasse essa música. Eita, Dias, espera aí, deixa eu procurar aqui no meu... Debaixo dos caracóis do céu. Enquanto você procura, só para falar para as pessoas, pouca gente sabe, mas debaixo dos caracóis dos seus cabelos é uma canção de exílio, né? O Roberto Carlos compôs essa música para Caetano Veloso quando ele esteve em Londres
para mixar um disco, eu acho que foi isso. Ele estava fazendo a produção de um disco dele e ele encontrou Caetano Veloso em Londres. E encontrou Caetano lá, na situação exilado, muito triste, afastado, é, isolado, desculpe, afastado não, isolado, triste. E o Roberto, quando voltou, compôs essa música para Caetano, né? Então, uma música cheia de referências a Caetano Veloso e a volta de Caetano Veloso ao Brasil quando acontecesse. É uma canção de exílio que você cantarolou para mim por causa dos cabelos cacheados, mas eu queria que você cantarolasse agora pra gente. Deixa eu pegar a letra aqui. Se eu tiver errada na melodia, tu me ajuda, porque eu vou contar uma coisa para vocês. O Jean é assim, eu disse, Jean, preciso... me dá umas sugestões de umas músicas aí. Vinha o repertório inteirinho. Aí... Ou seja, o Jean é a minha biblioteca musical, uma das, né? Eu dizia, Jean, sabe aquela música, não sei o quê? Tema não sei o quê. Eu digo, caramba, cara, não é possível. Eu vou cantar, então. Não sei se vou pegar o tom legal. Um dia areia branca, teus pés irão tocar e vai molhar seus cabelos, a água azul do mar. Janelas e portas vão se abrir para ver você chegar. E ao se sentir em casa, sorrindo vai chorar. Debaixo dos caracóis dos seus cabelos, uma história para contar de um mundo tão distante. Debaixo dos caracóis dos seus cabelos, um soluço e a vontade de ficar mais um instante. As luzes e o colorido que você vê agora nas ruas por onde anda, na casa onde mora. Você olha tudo e nada lhe faz ficar contente. Você só deseja agora, não vai chorar, voltar pra sua gente. Dan, 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 dan. Debaixo dos caracóis dos seus cabelos, uma história pra contar de um mundo tão distante. Taram, pam, pam, pam. Debaixo dos caracóis dos seus cabelos, um soluço e a vontade de ficar mais um instante. Você anda pela tarde e o seu olhar tristonho deixa sangrar no peito uma saudade, um sonho. Um dia vou ver você chegando num sorriso, pisando a areia branca, que é seu paraíso. Dan, 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 dan. Debaixo dos caracóis dos seus cabelos, uma história pra contar de um mundo tão distante. Tan, 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 tan. Debaixo dos caracóis dos seus cabelos, um soluço e a vontade de ficar mais um instante. Hoje, tudo que ele pediu, eu canto. Não chora. Não chora, porque eu também choro. Meu amor, é impossível não me emocionar com sua voz. Sua voz é uma coisa... Sua voz é um dom, Rita. É uma coisa impressionante. E voltando nessa viagem que a gente fez para o Maranhão, que a gente foi no Rio Una, que foi tão incrível essa viagem nossa. Foi tão bacana você me apresentar a sua família. Por falar nisso, eu estou usando aqui a guia que a Graça fez para mim. Graça, Mamãe Oxum. Mamãe Oxum. E tu ainda tem essa guia? Tenho essa guia. Tem o quê? Quase 10 anos, sei lá? Quase 10 anos. Dona Juju, Nazaré,
Tá. Eneida, Silvia, show. Silvia, todas. Nove irmãs. Incrível, Rita. Elza, maravilhosa, que convive com a gente há muito tempo. Mas eu pude ter contato com a sua, assim, com a energia que move você, né? Com o material do que você foi feito. E aí eu tô lembrando que você fez um show muito importante, que é o show marcante da sua carreira, assim, que foi o que marcou o início da sua carreira, que é um show chamado Cunhã, que você fez com direção de Zé Cabaleiro, né? Era um show que você cantava de Vila Lobos, Cabocla Jurema. acabou. Eu queria que você falasse um pouco do início dessa carreira, assim, no Maranhão, com esse show, porque era um show muito marcante e ousado para uma. Assim, né? Porque as pessoas têm um preconceito com o Nordeste. Elas acham que os intelectuais, os artistas nordestinos, que nós sabemos menos. E, na verdade, é o oposto, né? Por toda a carreira que a gente tem, a gente sabe tudo. Eu queria que tu falasse um pouco. Nasceu pronto. Não é à toa que diz que o povo da Bahia não nasce, estreia. Sem pretensão nem nada, né? Porque todo lugar, toda a estrutura, todas as regiões brasileiras têm sua força, sua energia, mas o Nordeste tem uma força tão especial. Eu sempre digo assim, que a Bahia, Pernambuco e Maranhão, sem desmerecer os vizinhos, assim, formam uma tríade, assim, um triângulo poderoso de axé, de ritmos, da ancestralidade, eu acho, assim, na minha modesta opinião, assim, né? E esse show lá, pelas, sei lá, 1989, né? Eu querendo ser cantora, ainda em São Luís, vivenciando a história da minha terra, participando de festivais de música enfim. E Zeca também, nessa época, eu conheci Zeca, a gente se identificou logo pelas ideias e eu me identifiquei com as canções dele, o pensamento dele, as coisas todas que a gente tinha afins, assim, né? E eu resolvi que tinha que fazer um show, né? Depois de ter feito várias coisas pela cidade, vários projetos, eu disse, agora eu vou fazer meu show. E eu escolhi esse nome, Cunhã, porque é uma palavra indígena, né? Que dá a ideia, é o momento em que a Índia passa de criança para adolescente, né? Ela vira mulher, ela se torna ela menstrua e ela inclusive tem um ritual nas tribos por conta disso. E eu achei que eu estava nessa hora desabrochando, né? Eu tinha 20 anos de idade. E aí eu botei esse nome, Cunhã, e eu achei que o repertório também tinha que passear por tudo aquilo que acabou sendo um fio condutor de toda a minha história, né? Compositores novos, a galera do Maranhão, inclusive o Zeca, que eu sempre cantei muito, gravei, né? E também clássicos como as Baquianas número 5, com os tambores. E aí já vinha Macumba desde aí, né? Já vinha a Cabocla Jurema dizendo, olha só, enfim, vai fazer alguma coisa? Me leva, porque se não me levar... Aí, assim, eu fiz um show no Teatro Arthur Azevedo, já sem saber que minha irmã Elza ia ser minha empresária, minha irmã e minha tudo, já com apoio, patrocínio dela, né? Porque ela me ajudou muito na época. A louca, querendo ser artista de São Luís, querendo fazer show no Teatro Municipal, e fiz. Com amigos me ajudando, o Zeca fazendo a direção comigo ali, né? Que a gente tinha muita afinidade de coisa. E eram experimentações, um som meio, a princípio, para a galera muito estranho, né? Porque não era nada muito óbvio, era uma experiência, tudo era muito uma experiência. E eu não tinha muita certeza de tudo, mas eu tinha certeza do que eu estava fazendo ali, que aquilo ia dar um caldo como deu, né? A partir daí eu disse, bom, São Luís, te amo, mas eu preciso ir para outros lugares até para entender o que eu estou fazendo, ter parâmetros do que e aprender outras coisas. Aí foi que a partir desse show, eu terminei esse show, no ano seguinte, eu fui para São Paulo morar. Então, assim, Cunhã foi realmente um desabrochar. Mas veja como que interessante, como isso é indicativo ao mesmo tempo, quer dizer, você fez um show experimental do ponto de vista da proposta musical, o tecido musical que você propunha era algo diferente, inovador. Você misturava as baquianas de Vila Lobos com compositores locais, com vocalizes de cantos indígenas, com o grito da Cabocla Jurema. Só que você vivia no Maranhão. E aí havia uma outra cantora que, assim como você, eu também estava fazendo um show experimental,
uma proposta nova, um show chamado Tudo Veludo, mas ela morava no Rio de Janeiro. Essa cantora é Marisa Monte, que a gente ama, que a gente gosta. Marisa Monte é incrível, adoro. Mas veja como a gente vê Sim. a desigualdade de oportunidades que reflete o próprio desenvolvimento desigual do Brasil, em que as oportunidades estão mais no Rio e mais para artistas do Rio e São Paulo do que para artistas do Nordeste. E muitos artistas nordestinos precisam fazer essa migração, né? Essa coisa que eu e você fizemos, esse deslocamento. Quer dizer, para acontecer, a gente precisa ir para o eixo, né? Não, ainda tem mais um detalhe, não só o fato de ter que se deslocar para o aprendizado, mas também pelas oportunidades, pelo fato de que você perceber que o seu próprio lugar te reconhece mais quando você se desloca. Sei lá, um negócio, quase aquela história do santo de casa não faz milagre, mas eu faço, o Maranhão, eu sei que me absorve muito bem, principalmente o público maranhense me quer muito bem, mas assim, aquela história de ter que realmente se deslocar e vir de lá, de fora. É a velha história do colonialismo, o que é de fora é melhor do que está de dentro. Exato. E a gente tem que criar essa... Eu vivencio isso durante minha carreira inteira, assim, de ver que paralelos de qualidade, de propostas de trabalho, que era só uma questão de oportunidade, de estratégias ou de condições mesmo de viabilizar. Porque eu me lembro muito bem desse período que a Marisa Monte lançou o trabalho dela, né? Que estourou aquela música Neobank. Sabe onde é que eu estava quando essa música estourou? Eu estava num leito de hospital, que eu tinha sofrido um acidente de carro 2 meses antes do lançamento do Cunhã. 2 meses. Eu fiquei quase um mês imobilizada, não podia me mexer, porque fraturei minha bacia. E minha cabeça mil. Como é que eu vou manter a data do show? E mantive. Eu saí do hospital com o cabelo, porque tinha levado um tombo aqui, eu tive que raspar um pedaço, já era moderno. Assim... eu tive que... Não, o apoiador do figurino sumiu, eu corri atrás dele no shopping, ele desaparecia de mim, eu tive que comprar uma roupa de cima da hora, mas a pessoa nunca deu mole. Ou seja, oportunidades que você precisa ter, assim, de estar no das pessoas abrirem um pouco o leque para as coisas, sabe? Não ficar apenas seguindo só um caminho disso ou daquilo. Então, eu vivenciei muito tempo. Eu acho que se eu fosse entrar nessa paranoia, eu desistiria no meio do caminho, porque é realmente um embate muito grande para você chegar a realizar tudo que você quer de uma forma que aquilo, com estrutura que você merece, pode-se dizer assim, né? Isso. E assim como um artista, como você, desabrocha quando há oportunidades, e por isso nós lutamos tanto para que haja igualdade de oportunidade e democratização dos recursos da cultura, para que artistas do Maranhão, Ceará, Mato Grosso, para artistas do Pará, ou seja, artistas fora do eixo, possam desabrochar. Mas é impressionante quando uma pessoa, não só artista, mas alguém tem uma oportunidade, ganha uma oportunidade na vida, como ela pode ser genial e como ela pode fazer completamente a diferença, né? Então, veja, por exemplo, o presidente Lula. Eu volto a ele de novo. E além dele, eu vou citar Marielle Franco, que foi uma mulher incrível, que bastou essa pessoa ter uma única oportunidade e ela desabrochou como ninguém, né? Trazendo uma inovação para a política. E foi mulher negra, favelada, e foi interrompida por uma violência extrema, por um assassinato, né? O presidente Lula, depois de 2 mandatos incríveis, em que colocou o Brasil como um país em desenvolvimento, colocou o Brasil como um país, uma referência no cenário mundial, na geopolítica internacional, quer dizer, o cara foi interrompido por uma prisão, por todo um processo ilegítimo que o conduziu à prisão. Então, eu estou dizendo isso para deixar claro que oportunidades fazem muita diferença. Quer dizer, você ter as mesmas oportunidades, você garantir oportunidades iguais, pode fazer com que pessoas geniais desabrochem e façam bem a muito mais gente. Com certeza. Assim. Eu sei o que você está falando. Assim. Eu também sou Lula. Eu adoro Lula. Fiquei muito feliz no período que Lula esteve conosco no comando da nação. Eu sei que tem muita gente equivocada sobre a ideia do que é o governo Lula. E isso se deve muito também assim àquela velha história que eu te falo
da reflexão, do entendimento das coisas, de parar para analisar a história do Brasil, né? De de onde a gente vem e como é que toda essa situação que hoje se estabelece no Brasil, ela é cancerígena, vem de muito tempo e ela batalha para estar sempre no contexto. Então, quando vem alguém, o cara era um mecânico, o cara aparentemente quase um analfabeto, ou seja, as pessoas esquecem que existe uma coisa chamada sabedoria, existe uma coisa que é de quem vive realmente a história de um povo, que tem aquela situação, que sente na pele aquilo, que pode muito bem vislumbrar a melhoria de uma nação, a situação de um contexto maior, uma visão maior das coisas, entendeu? Então, assim, Lula, Marielle e todas as pessoas que tentam de alguma maneira avançar no pensamento, na reflexão, na mudança das coisas, elas estão sempre tendo que lidar com essa energia trevosa, porque, vamos combinar, abriram a porta do inferno. Sim. E veja, por exemplo, eu também sou vítima dessa energia trevosa, como alguém que também representa um deslocamento, uma mobilidade social. E a ascensão de uma minoria difamada historicamente, de uma minoria alijada historicamente de direitos, eu também sou duramente atacado. E veja, por exemplo, eu sou a vítima preferencial das fake news no Brasil. Né? Eu acho que não há mais ninguém vítimas de fake news no Brasil do que eu. Né? Por isso eu comemorei hoje tanto essa investida do Supremo Tribunal Federal contra essa rede criminosa. Porque hoje não, só um parênteses sobre a questão de que tu está comemorando, vou só te Sim. interromper. Hoje, além de ser dia de Ansan, é também de Xangô, dedicado a Xangô, não é o dia dele. Salve. É dedicado, que a gente dedica cada dia da semana aos orixás. Hoje, então, o Xangô é o Deus da justiça. Eu penso que sim, no momento certo, vem a justiça. As pessoas vão ter que, uma hora, abrir realmente a mente para isso e entender que o tempo é o melhor remédio, o melhor orixá para mostrar que as coisas vão, então são circulares e voltam para mostrar que realmente existe justiça e a gente tem que acreditar nela, né? Meu amor, daqui a pouco a gente vai chegar para o final da nossa live. Eu queria te pedir que você cantasse uma composição sua que você fez com o Zé Cabaleiro, que eu acho lindo, que é divino, que é uma referência ao Divino Espírito Santo e às feiras de Alcântara. A letra do Zeca é uma letra muito irônica, porque ele tem um momento que ele diz assim: o mundo anda sem guia, make-off da desgraça, rude movie sem governo, Ave Maria sem graça. O mundo anda sem guia, quer dizer, não só pela Covid-19, não, essa pandemia que está assolando todo mundo, a ascensão da extrema-direita em todo mundo, de fascistas, de pessoas odiosas, de pessoas contrárias aos fluxos das populações, que transformam os imigrantes, sobretudo os imigrantes não documentados, em inimigos, do racismo que ainda, né, atinge populações pretas, que se saíram da África por conta da diáspora e que estão em diferentes partes do mundo, o racismo que afeta a comunidade judaica, que afeta a comunidade islâmica, esse sexismo medonho que coloca a mulher como subalterna, a homofobia, a transfobia, todos esses males fazem com que o mundo, como diz a letra dessa música, ande sem guia, make-off da desgraça. Então a gente tem que mudar isso. E eu queria, então... Rude movie sem governo, Ave Maria sem graça. Vamos mudar isso, porque o mal da naftalina é a vitória da trava. Eu acho fantástica essa letra. Uma vez, só contar a historinha dela, que eu disse assim: Zeca, que música linda essa que o Chico César fez. Os olhos tristes da fita, rodando num gravador. Eu disse: caraca, Zeca, que coisa linda, eu vou cantar isso. Aí ele olhou para mim numa padaria em São Paulo e disse assim: que cantar isso? Tu vai, com todo respeito ao Chico, né? Que cantar isso? Nós vamos fazer uma. Eu disse: o quê? Ele disse: eu vou fazer uma letra, vou fazer a música. Aí ele me deu a letra e eu disse: gente, isso é um divino. O divino é um ritmo lá do Maranhão, esse que eu vou, assim, muito ousadamente tocar. E aí ele fez a letra e me deu para fazer a música. Aí eu fiz essa música Divino. E é fantástico o que ele diz. Eu digo: Zé Cabaleiro tem uma
Viaja pra caramba. Então, Zeca é maravilhoso. Mande brasa. eu queria só registrar a presença do nosso amado maestro Jaime Allen, da querida Dorina, da Roberta Nistra, né? Só para axé para você. Eu não tenho olhado muito os comentários, porque se eu olhar os comentários, eu não presto Eu atenção também não. na minha anfitriã. Mas A Elza, eu vi que Débora Lana entrou na live. Meus amigos todos, que eu não vou citar, porque eu sou esquecido de algum deles. Badia Sade, olha que tudo. A Badi tá aí, que maravilha. Jurama. Ixi, se a gente for falar, a gente não diz no canto. Vá, mande brasa aí. Tá bom o som? Quase nunca vou à festa, não vejo televisão, gosto de usar vermelho, que mentira, não me banho com loção, não sei falar esperando, conversar fiado eu não. Quando durmo, sonho, quando acordo, como pão. Canta, já. São Judas, Benedito, tão posso a paixão que o rato da dor que o rato da dor. Passo horas só passando, como um ferro que só passa. Cachaça boa eu conheço, é pelo brilho da taça. O mundo anda sem guia, make-off da desgraça. Rude movie sem governo, Ave Maria sem graça. O mal dá na fita lina, é a vitória da traça. Vai já, saúde, a gente tentando. Não, a roupa, não rola. Que o rato da dor, a tecnologia não acompanha. Que o rato da dor correu. Olha aí. O carro que eu andava parou pra trocar pneu. A existência é um carro na oficina de Deus. São Judas, São Benedito, São Cosme e Cristinho meu. A paixão é roupa velha que o rato da dor roeu, que o rato da dor roeu. A paixão é roupa velha que o rato da dor roeu, que o rato da dor roeu. Maravilhoso. Uma pena a tecnologia não permitir que a gente cante junto. Cante junto, não é? Tem um delay, né? Eles produzem um delay. Ô, Rita, mostra para as pessoas a caixa do Divino. Eu acho importante que elas vejam a caixa para ver que é um... Essa aqui foi feita por Fernando Mendonça, artista plástico maranhense que eu amo, meu irmão, me chamo de Bacorituba, porque ele é lá de Bacorituba, interior do Maranhão. Ele fez para mim, ela fica, quando liga, ela fica iluminada por dentro. Isso aqui me acompanha assim lindamente. Eu só sei uma célula, porque são várias células do Divino, mas eu disse assim, essa aqui é minha. E eu canto e toco ela assim com algumas músicas do Divino que eu conheço, eu passo essa célula porque eu acho muito bonita. E eu aprendi, boa parte do meu canto vem das inflexões dessas cantadoras de Divino do Maranhão e dos puxadores de Bumba Meu Boi, que é essa coisa
meio sinuosa, que é parte de mim mesmo. Maravilha. Eu queria dizer para as pessoas o seguinte: todo mundo sabe que a Covid-19 afetou a vida da gente de diferentes maneiras, né? Algumas pessoas são mais afetadas do que outras. Mas um setor que foi duramente afetado pela Covid-19 foi o setor da criação, né? Toda a economia criativa, toda a área cultural. E, lamentavelmente, o mercado, ele sabe se reorganizar de modo a privilegiar sempre os mais fortes. Então, as grandes marcas, têm apoiado lives de grandes artistas que já são artistas muito poderosos, com muito dinheiro, com muita mídia, com muito espaço, né? Então, há uma tendência do mercado de sempre fortalecer os poderosos em detrimento de outras pessoas. Entretanto, as pessoas que não são contempladas por essas grandes marcas, que são muito injustas na hora de fazer seus patrocínios, essas pessoas estão encontrando formas de lidar, né, de recuperar, de fazer a sua arte e manter sua sobrevivência. E você é uma dessas pessoas, tem outros artistas do seu porte também fazendo isso, ou seja, a Tereza Cristina é um exemplo disso, a Zélia Duncas e outras grandes artistas do seu porte que estão tentando driblar essa crise produzida pela Covid com saídas. E eu sei que você tem aí você vai lançar singles até o final do ano, você tem alguns singles para lançar. Você vai lançar esses singles através de lives colaborativas em que as pessoas poderão colaborar, comprar o single, colaborar com a sua arte, que é a maneira de você se manter, continuar fazendo continuar fazendo arte. Eu acho isso muito bacana e eu gostaria que você falasse disso para que as pessoas fiquem atentas. Ou seja, enquanto você não pode voltar com os seus shows a lotar teatros, como você sempre fez, lotar o Circo Voador, a Fundição Progresso, você é um artista, você já lotou o Vivo Rio. Ou seja, enquanto você não pode voltar a ter o seu público presencialmente, você vai criar mecanismos de manter sua arte. E essa maneira é através dos singles que você vai lançar e das lives que você vai fazer. Queria que você comentasse um pouco isso antes de encerrar a nossa conversa. Eu amo o Jean, porque ele é quase um garoto propaganda para mim, eu adoro. Ele sabe muito bem o que eu vivo, o que eu passo, porque ele, mesmo não sendo um artista do palco artístico, mas ele é um artista da vida, ele sabe o que é resistir, o que é lutar por aquilo que a gente acredita. Então, o que acontece é que realmente a classe artística vive o drama do drama que a gente sempre viveu. Porque, na verdade, ser artista no Brasil é ser realmente militante, resistente e insistente, para melhor resumindo assim. Então, o que aconteceu agora é que nós nos vimos diante de uma situação que vai além de nós. Assim, é uma questão extremamente delicada e séria. O que fazer? O nome agora é reinventar-se, é recriar-se, é renovar-se. Então, a gente está tentando fazer isso dentro do nosso próprio canto, do nosso próprio lugar, né? De maneira a respeitar o que está sendo definido pelas autoridades no que se diz respeito ao controle, ao isolamento contra essa pandemia e tentar sobreviver, porque o artista vive do seu público, dos seus shows. E então, assim, eu, nesse momento, eu falei, bom, eu tenho que parar de novo a reflexão e ver o que está acontecendo. Acontece o que já, de alguma maneira, falou, né? As grandes marcas estão sempre buscando os grandes likes, vamos dizer assim, né? Quem tem a maior quantidade de likes, o que é mais viável para mim, como vender a minha salsicha, o meu sabão em pó e tudo mais. Tudo certo, gente, tudo bem, não há problema nisso. Não é aqui ranço artístico, nem recalque de ninguém. É simplesmente dividir o pão, que nem diz a música do Sal da Terra, né? Tentar dividir as coisas para que todos sejam realmente contemplados, principalmente os independentes, as pessoas que, se você pensa que a gente está fazendo uma coisa como uma live, que não tem problema porque a gente está em casa, a gente tem todo um contexto de produção para que a gente possa continuar dando o melhor, não só através da minha voz, do meu sentimento, mas também de toda uma estrutura que me ilumine, que me fortaleça, não é isso? Pode falar, Jana, gente. Eu não quero que interrompa com você falando, só para dizer, a gente tem só 4 minutinhos aí. Antes de ir. Essa é a estreia da live Caros Amigos. Eu vou fazer com outros amigos meus. Vou voltar a fazer com você uma outra vez. Mas agradecer a todo mundo que participou. Agradecer a você. E eu queria encerrar com você cantando um trechinho de Vapor Barato, que é uma música que a gente sempre cantou junto, que a gente sempre gostou. Por favor.
Que pena que a gente vai acabar. Eu só queria dizer que já tá certo. Eu vou lançar vários singles esse ano e vou fazer outras lives. Inclusive, dia 12 agora de junho, dia dos namorados, eu lanço o single Amor Maior, do meu querido amigo Joãozinho Ribeiro, com uma live. Eu vou avisar vocês, vou colocar todo mundo a par. E aqui, pra gente não ser interrompido, eu vou cantar o que, Jean? Um trechinho de Papo Barato, que é uma música tão nossa. Oh, sim, eu estou tão cansado, mas não para dizer que eu não acredito mais em você. Acredito pra caramba. Com minhas calças vermelhas, meu casaco de general, cheio de anéis, vou descendo por todas as ruas e vou tomar aquele velho navio. Eu não preciso de muito dinheiro, graças a Deus, e não me importa. Oh, minha honey, baby, baby, honey, 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 baby. Ah, oh, minha honey, baby, já. Oh, baby, 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 muito axé para você, o meu amigo, meu amado, já. Oh, sim, para você. Eu te amo. Eu te amo, minha amiga. Obrigado, obrigado. Foi uma grande estreia, um dia maravilhoso hoje. Estamos comemorando aí a quebra desse ecossistema chamado Gabinete do Ódio, no dia dedicado a Xangô e a Yansan. Yes, Estamos aqui yes. live, vivos, caros amigos. Muito obrigado, minha Axé, te axé. amo. Obrigada. Essa vai ser a primeira de muitas que você vai fazer e você vai estar perto de nós de alguma maneira assim, conversando, trocando, de pessoas que te amam. As pessoas que te amam estão aqui conosco. Então, axé para todos nós, para os que estiveram aí com a gente. Muito obrigada. Obrigada, minha irmã Elza, sempre aqui conosco. E, ó, estou dentro da sua casa, você está dentro da minha, sempre do meu coração. Saravá, axé. Saravá. Beijo para Flávia Elias e Mira que entraram aí na live. Ah, é verdade. Beijo. Beijos, Flavinha. Tchau, meu amor. Tchau. Tchau.